Oséias, capítulo 4, versículo de número 6. Oséias é depois de Ezequiel, depois de Daniel, você já chega em Oséias. Capítulo 4, versículo 6. Espírito Santo, me ajuda, para mim poder passar tudo que o Senhor tem para este povo, nesta meia hora, viu, Espírito Santo? Oséias capítulo 4, versículo 6. Diz assim: o meu povo foi destruído, porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeita conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejais sacerdote diante de mim. Visto que esqueceste da lei do teu Deus, eu também me esquecerei dos teus filhos. Então Deus está dizendo, quando nós rejeitamos o conhecer, que na tradução dos originais, o conhecimento vem de compreender. Então você tira o conhecer e coloca o compreender, ou entender. Aí Deus está dizendo assim: o meu povo está sendo destruído hoje, porque não me entende. Quantas pessoas são religiosas, quantas pessoas frequentam a igreja, quantas pessoas lê Bíblia, mas não entende o que Deus está falando. Então você tira assim: o meu povo foi destruído, porque eu falava e eles não entendiam. Quantos pregadores estão subindo nos púlpitos, estão pregando para um povo algo que eles não estão entendendo. Se eles não entendem, não tem como eles colocar em prática. Pregam, as pessoas entram na igreja e saem e continua do mesmo jeito, continua praticando a mesma coisa. Quando eu pratico aquilo que é contra a vontade de Deus, cria-se uma barreira, não tem como Deus abençoar a minha vida. Aí você pergunta para mim por quê? Por causa da Bíblia diz. Jeremias capítulo 1, versículo 12. Deus diz assim: viste bem, eu estou observando na minha palavra, para ver se vocês entenderam ela e colocou em prática na sua vida. Você que não coloca em prática a palavra de Deus na sua vida, você impede, nós impedimos Deus de realizar na minha vida o que Ele me prometeu. Porque Deus está ligado à sua palavra. Quando Deus vai abençoar a minha vida, Ele olha para aquilo que eu estou fazendo e olha para a palavra dEle. Quando eu começo a entender a palavra de Deus e adequar a minha vida à palavra de Deus, as coisas começam a acontecer, gente, automaticamente, sem você pedir. Você não precisa pedir nada. A partir do momento que você entende o que Deus está falando e começa a praticar o que Deus está dizendo, não segundo o sentimento, mas praticar a palavra de Deus. Quando você vem à igreja e você dá o dízimo, você diz assim: estou devolvendo para Deus, estou dando para Deus aquilo que é dele, a 10ª parte. Você está enganado, irmão. A 10ª parte não é de Deus. Deus nunca falou que a 10ª parte era dele. Tudo que nós temos é dele, porque Ele que nos deu. A Bíblia diz que nós somos mordomos, sim ou não? O mordomo cuida o que é dele ou é que é do seu Senhor? E por que nós dissemos que nós estamos devolvendo para Deus os 10% que pertencem a Ele, sendo que tudo já é dele? Ele deixa para nós os 90%, para nós administrarmos a nossa casa. Quando nós consagramos a Deus, ela passa a ser dele. O nosso carro, quando você consagra a Deus, ele passa a ser dele. O nosso filho, quando nós subimos no altar e consagramos o nosso Deus, ele passa a ser do nosso Deus, porque é Ele que nos dá. Então o nosso Deus é dono de tudo.
Quando nós começamos a compreender a Deus, as coisas começam a mudar. Quando nós começamos a colocar em prática, por que hoje no mundo, e por que muitas pessoas fracassam? Porque não compreenderam a Bíblia. Foi por isso que quando o povo de Israel foi entrar na terra de Canaã, Deus deu um alerta. Ele diz assim: preste atenção, pensa, medita, saiba, medita no livro dessa lei todos os dias da sua vida. Segundo, tenha cuidado de fazer o que nela está escrito. Terceiro, não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, porque ela prudentemente te conduzirá e fará você ser bem sucedido. Por que muitos fracassaram? Porque não entenderam o que Deus estava falando. Quando você está numa aula, quando você está numa palestra, quando você está num culto, e o pregador está dizendo algo que você não entende, é impossível você de praticar. Uma coisa fundamental na nossa vida: para que Deus te escolheu? Você sabe? Pergunta para o seu irmão do seu lado: para que Deus te escolheu? Pergunta aí, vira para ele: para que Deus te escolheu, Roberto? Agora responde para ele. Pode responder. Depois, quando eu ler na Bíblia, você vai ver se você estava certo ou estava errado. Responde para ela, responde para ele: para que Deus te escolheu? Pergunta para o meu irmão: para que Deus te escolheu? Responde para ele: para que Deus te escolheu? Quando eu ler a Bíblia, você vai dizer que você não entendeu nada. Por que muitas pessoas fracassam? Porque lê a Bíblia, não entende nada. Se não entende, então ele não coloca em prática. Se ele não pratica, é impossível Deus quebrar princípio. É igual a pessoa chega e diz assim: o meu casamento está com problema. Não está. Você está com problema. A instituição do casamento nunca tem problema. É igual quando duas pessoas chegam diante do padre, do pastor, do juiz de paz e diz assim: eu vou me separar porque eu estou com um problema no meu casamento. E eu sempre digo: resolva o problema primeiro de vocês dois, porque o problema nunca está na instituição, o problema está na pessoa. Eu digo: resolva o problema da pessoa, depois você separa. Duvido. É igual a pessoa chega: eu vou sair da igreja, porque a igreja está com problema. Eu tenho dó para onde ele vai, irmão. Porque o problema nunca está na igreja. Igreja, você tem problema, igreja? Quem é a igreja? Jesus. Diga: Jesus! O senhor tem problema? Mas como é que diz que a igreja está com problema? A igreja está fraca. Tem como a igreja ficar fraca? Não. O problema está na pessoa. Se o problema está na pessoa, para onde ele for, ele vai levar o quê? O problema. Aí o cara é um problemático na igreja. Tudo na nossa vida nós vivemos a lua de mel. A lua de mel, tudo é maravilhoso. Só que lua de mel tem prazo de duração. Alguém vive uma lua de mel para o resto da vida? Impossível. Passa o mel e fica a lua. A lua tem problema. O problema, irmão, que a maioria das pessoas foge dele, não enfrenta. Porque a coisa mais difícil é você ver como é o tamanho do seu nariz, dos outros você enxerga. Olha para o seu irmão. Você viu o seu nariz ou o nariz dele? E a coisa mais difícil para o ser humano é ver o defeito dele. Ele vê o defeito do outro. É fácil apontar o dedão para os outros, não é verdade? Agora a coisa mais difícil da nossa vida, nós parar de frente do espelho e olhar para nós mesmos. A Bíblia diz: se você confessar o seu pecado, então Deus é fiel e justo para vos perdoar. Então Deus só perdoa quem tem caráter, quem tem a natureza, quem tem coragem de confessar.
Por isso que não entenderam. Você sabe, eu falo que sempre, amado, tem a síndrome de Adão. Você sabe como é que é a síndrome de Adão? Está cheio de gente que carrega isso, e muitas das vezes isso vai pegando nós. Quando acontece alguma coisa, sempre nós encontramos uma culpa para nós jogar nas costas de alguém. Nunca a culpa é nossa. Sempre a culpa é das outras pessoas. Você já viu isso? Não acontece isso com você, né? Só comigo, né? Aqui também não acontece, em Tupã não acontece, nessa igreja não acontece. Porque essa igreja está cheia de santo, pecador, que precisa do perdão. A pessoa pensa que ser santo é ele viver numa redoma, impossível. Santo é aquela pessoa que tem a coragem de chegar diante de Deus e falar que ele errou, e dizer: me perdoa que eu estou arrependido, a culpa é minha, o problema é meu, me ajuda. Não, geralmente, você sabe quem ensinou isso para nós e colocou isso no nosso DNA? Adão. Deus todo dia descia lá no jardim do Éden para bater um papo com Adão. A Bíblia diz cedo e à tarde. Então Deus fazia uma reunião e um seminário com Adão todo dia. Então reunião, ela é agradável. A reunião, ela é boa. A Bíblia diz que Deus vinha bater um papo com Adão de manhã e à tarde. Eu digo, quantas as vezes por dia você fala com ele? Ah, pastor, eu estou muito ocupado. Tem gente que está ocupado para vir na igreja. É verdade. Tem gente que está ocupado demais para sentar com o filho e conversar com o filho. Tem gente que está ocupado demais para ler a palavra de Deus, porque não entenderam que Jesus falou: medita nesse livro da lei todos os dias. Não entendeu. Então, para você ter sucesso, só existe um caminho, só um, irmão. E Jesus falou, lá no livro de São João, capítulo 15, versículo 14, 6, ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém pode chegar até Deus a não ser por mim. Se você não tem Jesus na sua vida, nunca você vai chegar até Deus. Nunca. Porque Ele falou: eu sou o caminho, eu sou o único caminho. Aí Ele vai, depois que você conhece, depois que você começa a ter intimidade com Ele, Ele começa a falar para você para que Ele te escolheu. E está cheio de pessoas enganadas, não sabe para que Deus escolheu. Abra a sua Bíblia no livro de São João, capítulo 15, versículo 16. Evangelho de São João, capítulo 15, versículo de número 16. Diz assim a palavra do nosso Deus. Quantos leram isso aqui e não entendeu? Evangelho de São João, capítulo 15, versículo 16. Vamos devagar para você compreender. Não me escolhesse vós a mim, mas eu escolhi a vós. Então não pensa que foi você que escolheu a Jesus. Foi Jesus que te escolheu. E vos nomeei para que você vades e deis fruto, e o vosso fruto possa permanecer, a fim de que tudo que você pedir ao Pai, Ele vô-lo conceda. Quantas pessoas não conseguem ter o que pede a Deus, porque Deus está esperando Ele começar a dar o quê? Dar o quê? Dar o quê, igreja? Fruto. Tem gente que não faz nada na igreja e quer ser abençoado por Deus. Aqui escreveu: eu escolhi a vocês para dar. Alguém falou isso aí para você quando você perguntou? O meu povo sofre porque falta me compreender. Está sofrendo, vai na igreja, só que não compreende para que Deus escolheu ele. Para dar fruto.
para você multiplicar o que Deus te deu. Quando você aceitou a Jesus, você entregou a sua vida a quem? A quem? Para Deus. Eu pego a nota de R$100, eu entrego ela para você. Ela é sua? Não, ela é minha? Não, ela é sua. Se eu pegar o meu carro e entregar na sua mão a chave, a partir daquele momento o meu carro não é mais meu. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, ela é inteiramente de Jesus. Quando você vai fazer as coisas na sua vida, você pergunta se você pode, se é da vontade de Deus, se Ele autoriza. Por que que muitas pessoas fazem as coisas e vai fracassar, irmão? Porque está fazendo tudo aquilo que Deus não mandou, casa com quem Deus não autorizou. Vai dar errado. Aí você pergunta, com quem eu devo casar? Ele escreveu na Bíblia. Primeira coisa, você jovem, que deve procurar numa pessoa quando vai casar, uma pessoa que teme a Deus. Aí ela se enfia no braço de um cara que não tem temor de Deus. Vai dar errado. Ele tem que temer a Deus. Segunda característica para ter sucesso, você precisa procurar uma pessoa que honra o pai e a mãe. Porque se o cara não ama o pai e a mãe, vai te amar? Vai, bate na mãe, xinga a mãe, é um cavalo com a mãe, e vai ser um Dom Juan com você. Você está enganado, irmão. Você vai casar com ele, namorar com ele, pergunta para a vizinhança que filho ele é, porque todo bom filho dá um bom marido. Todo bom filho dá um bom marido. Terceira característica, a pessoa tem que temer. Tem que ser uma pessoa trabalhadeira, porque a Bíblia diz, do suor do seu rosto você vai comer todos os dias da sua vida. Aí o cara chega e diz assim para você: eu não gosto de trabalhar, eu não nasci para isso. Vai casar com a moça, aí a moça fala assim: olha, eu não nasci para o meu umbigo ficar relando no tanque, eu não nasci para o meu umbigo ficar relando no fogão. Casa com ela, irmã. Irmão, casa com ela, leva ela para sua casa, você vai ver onde é que você vai relar o umbigo dela. Você vai chegar para almoçar, vai estar lá, o umbigo dela onde? Não é verdade? Ou você vai casar com o gatão que não gosta de levantar cedo. Eu não fui feito para levantar cedo, gosto de dormir até as 10. Casa com ele, vocês vão viver de amor. Verdade. Vai viver de amor. Amor cresce barriga, irmão. Vai firme. Você sabe aonde tem? Para que Deus nos escolheu? Na sua palavra. Por isso que ele diz assim: medita no livro dessa lei todos os dias. Por que muitos fracassam? Porque não faz o que Deus mandou. Deus está falando e ele não está compreendendo, e Deus dá exemplo. Ele diz assim: porque você rejeitou o conhecimento, eu vou rejeitar os teus filhos. Se você não entender e não mudar a sua atitude hoje, os teus filhos vão sofrer amanhã. Ele disse aqui: você rejeita conhecimento, eu vou rejeitar os teus filhos para que não seja sacerdote amanhã. Porque tudo que você fizer hoje vai repercutir nos teus filhos amanhã. Porque o que Deus tem na sua, na minha, na nossa vida é tão grande que Deus precisa de 4 gerações para cumprir na sua vida, irmão. A bênção de Deus é para você, para os teus filhos, para os teus netos e para o teu bisneto. Só para quem cumpre. Só para quem cumpre. É tipo a pessoa pegar o Salmo 91 e colocar na casa aberta. Resolve alguma coisa? Não resolve nada, irmão. De jeito nenhum. Você tem quer ver se resolve? Você está com o seu quintal com mato dessa altura. Se amola a enxada e coloca na estante. Se mola a enxada e coloca na estante. Vai resolver alguma coisa? Você precisa colocar em prática.
Nós precisamos colocar em prática. Deus criou a cada um de nós para reproduzir o que Ele nos ensinou. Aí Ele continua, segundo o mandamento, não é sentimento. E a maioria não faz. Por isso que fracassa e vai continuar fracassando. E o pior é que, amado irmão, pode até não entrar no céu. Porque o que eu temo, aquilo que Deus falou, velo sobre a minha palavra. Velar é observar. Você já foi no velório? Todo velório, todo mundo que morre é bom, não é verdade? Você já viu alguém falando desse cara não prestava, é um canalha, batia na mãe, cuspia no pai, fez isso aqui, já viu? Não. Todo morreu, quer ficar bom, morre, irmão. Todo mundo fica ali olhando e diz, esse cara era bom. Fica olhando, quer dizer velar. Então Deus está dizendo assim, fica esperto, que eu estou velando sobre a minha palavra, para cumprir na sua vida. E eu vou cumprir na sua vida aquilo que você está plantando na minha. Velar, ele diz assim, observar, ele está olhando. Aí ele diz assim, olha, eu te escolhi para a segunda coisa. Atos aos Apóstolos, capítulo 1, versículo de número 8. Atos aos Apóstolos, capítulo 1, versículo de número 8. Esse aqui é para os crentes pentecostal. Quantos crentes aqui que é pentecostal, cheio do Espírito Santo, diga glória a Deus? É para você. Está aqui. Olha aqui. Atos aos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Mas receberei poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Para quê? Ser-me-eis o quê? Testemunha. O poder do Espírito Santo de Deus na vida de uma pessoa é para ele ser testemunha. Para você testemunhar em todos os lugares. Para você ser testemunha. Por isso que Deus quer fazer você cheio do Espírito Santo. Muitas pessoas não compreenderam. Por isso que vai sofrer. Ah, pastor, precisa revelar. Para quê? Está escrito aqui, eu encherei você do Espírito Santo, para ser o que, irmão? Testemunha. Eu vou orar para saber o que Deus quer de mim. Não precisa, já está revelado, para ser testemunha. Aonde? Aonde eu tenho que ser testemunha? Primeiro lugar, em Jerusalém. Aonde é Jerusalém? Na minha casa. Como você é na sua casa, irmão? Vamos perguntar para o seu vizinho. Vizinho conhece a vida do outro, irmão. Você pode esconder de todo mundo, mas o seu vizinho derrubou um prato, ele já corre no muro e já fica lá. Ó, está batendo. E você também, irmão. Aconteceu um barulho, estando no vizinho, você já põe o pescoço lá para ver o que está acontecendo. Testemunha em casa. Sabe a segunda pessoa que sabe se você está testemunhando bom ou não? Olha do seu lado assim. Sua esposa, seu marido, sua mãe, seu pai. Então todo mundo, antes de casar, vai conversar com o pai, vai conversar com a mãe, vai conversar com o vizinho. Chega lá no vizinho e fala, vem cá, eu estou namorando com esse rapaz aí, eu queria saber como é que é. Ele acorda cedo? Ele gosta de dormir até às 10. Sai fora. Sai fora. Porque, irmão, quem casa com vagabundo vai morrer de fome. Porque Deus já determinou do suor do seu rosto, você vai comer todo dia. É do suor do seu rosto. Deus nos dá trabalho, irmão. Não quer dar um pedaço de carne para nós, não. Quer dar trabalho para cada um de nós. Você tem que ser o quê? Foi chamado para ser testemunha em Jerusalém, na tua casa, como também na Judeia. Onde é Judeia? Onde você estuda e aonde você trabalha. Vai na escola do teu filho.
conversa com a professora dele, vai no trabalho dele, conversa com os amigos, se ele está testemunhando de Jesus lá, se ele só tem a placa de crente, se realmente ele está testemunhando de Deus. Você dá bom testemunho onde você mora, na sua vizinhança, na sua casa. Você dá bom testemunho de Jesus no seu trabalho. Quando alguém chega lá no seu trabalho e começa a contar piadinha indecente, começa a falar mal da vida dos outros, começa a falar que está cheio de problema, qual é a sua atitude? Jesus diz: eu te escolhi para fazer missão. Você é missionário. Você vai me testemunhar de mim, lá no seu trabalho, lá na sua casa. Aí ele continua: eu te escolhi para você ser testemunha na Judéia, Samaria e até os confins da terra. É na viagem, irmão. É quando você viajava, teve um camarada, ele se converteu em berço cristão, e ele ouvia falar de cachaça, e ele nunca tinha tomado um golinho, e ele tinha uma vontade. Você não tem não, né, irmão? Graças a Deus, só lá para Marília, lá para frente. Ele tinha vontade de tomar um golinho, e ele converteu em berço cristão, cresceu. Aí ele foi viajar para longe, até os confins da terra. Chegou lá, ele chegou no bar, falou: é aqui que eu vou beber hoje, vou experimentar esse negócio de cachaça. Ele chegou e gritou bem alto: paz do Senhor! Todo mundo ficou olhando para ele assim: que negócio de paz do Senhor? Ele diz: opa, não tem nenhum crente aqui, porque senão alguém respondia: amém, paz esteja convosco. Como ninguém respondeu, aqui ninguém é crente. Ele disse: aquele negócio chamado cachaça, coloca aí, colocado. Quando ele foi beber, queimou tudo, ele jogou fora, e disse: que coisa ruim. Falou para o dono do bar assim: quanto que é? Ele diz: aqui crente não paga. Falou: como você sabe que eu sou crente? Ele diz: eu viajei, a minha irmã mora do lado da tua casa. Toma cuidado com o seu vizinho, viu, irmão? Ele está de olho. Não adianta falar paz do Senhor, não, mora do lado da tua casa. Se ele tivesse dado bom testemunho no confim da terra, aí que está, irmão. Deus nos escolhe a cada um de nós com um propósito. Deus tem um propósito na tua vida. Ele escolheu você com um propósito. A sua vida é dele, o que você sabe não é seu, é dele. Dê o seu bom testemunho. Dê o seu bom testemunho, e você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Vai fazer algo extraordinário na tua vida, em nome de Jesus. Algo exponencial vai acontecer na tua vida, porque Ele diz: quando você começar a ser um ramo frutífero, quando você começar a reproduzir o que eu coloquei dentro de você, você não vai precisar pedir nada. Vai vir automático na tua casa, vai vir automático na tua vida, vai vir automático nos teus filhos. É automaticamente na nossa vida, querido.